E aí, pessoal, estamos aqui com o atual campeão mundial de xadrez atômico, Eduardo Lorenzon. Tudo bem, Lorenzon? Beleza? Tranquilo? É, o que é xadrez atômico? A gente vai discutir um pouco isso. É uma variante do xadrez. O Lorenzon é um forte jogador de xadrez simples, vamos dizer assim, né? Já chegou a ter 2,100 de rating feed. Ele gosta de todos os tipos de jogos de xadrez. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas assim, esse título específico de campeão mundial se destoa um pouco de tudo o resto. A gente vai tentar entender um pouco disso. Lorenzo, que nasceu no Paraná, atualmente mora em Santa Catarina, em Camboriú, é isso? Isso, Balneário Camboriú. E ele vai tentar explicar, tentar mostrar pra gente por que isso é algo tão fascinante, o que cativou nele e como é que ele fez para se tornar alguém tão bom ou tão forte nesse tipo de xadrez. Mas vamos lá. Tentando, se você pudesse explicar o que é esquecer o atômico por enquanto, né? O que seriam variantes de xadrez, por exemplo? Uhum. Bom, as variantes do xadrez, em geral, elas usam as mesmas peças do xadrez, né, o mesmo tabuleiro, e existe alguma modificação em alguma regra, né? Então, por exemplo, tem a famosa australiana aqui no Brasil, né? Uhum. É um exemplo de variante de xadrez. Tem o toma-toma, né? Que é o anti-chess, do Lichess, que você tem que tentar entregar todas as suas peças. Então, utiliza o mesmo tabuleiro de xadrez, as mesmas peças, e tem alguma regrinha diferente, né? O atômico, no caso, é uma dessas. Uma regra diferente já pode se caracterizar por ser É, uma variante. aham, que se chama uma variante. Qual que seria o que é mais próximo do xadrez mesmo, você diria? Qual variante assim que tem Mais a próximo? menor mudança, talvez? Aham. Ou são todos muito distintos? Não, tem alguns até que parecem bastante com xadrez, sabe? Por exemplo, vou te dizer que tem a variante chamada três cheques, Ah, né? A ideia é você dar três cheques. Você deu os três cheques, você ganha a partida. Então, assim, parece xadrez, sabe? Parece xadrez até um certo momento. Depois tem vários táticos em que você entrega peças para tentar dar o terceiro cheque, né? uhum. Daí tem outra que é chamada King of the Hill, né? Que você tenta colocar o seu rei nas casas E4, D4, E5, D5. Se você chegar com o rei lá, acaba a partida, você ganha, né? Mas Então você essa toma aí também mate parece bastante. mas você toma mate no meio do caminho, rodou. Isso, mate também conta, né? Mate também conta. Ah, Então, mas assim, parece xadrez no início, porque você desenvolve as peças e tal, né? tá, então Então, vamos eu tentar diria que entender essas um são as pouquinho parecidas. o seu início em xadrez, porque eu imagino que o primeiro jogo que você teve contato foi com o xadrez mesmo e não com o atômico ou coisa Sim. do gênero. Então, qual que foi esse seu primeiro contato com o jogo? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Aham. Então, eu não lembro exatamente quem me ensinou o movimento das peças, né? Eu lembro que lá, mais ou menos com uns 8 anos de idade, eu jogava com o meu computador mesmo, assim. H4, H5, H6 e... E vamos lá. Vamos lá, sem qualquer teoria, né? Mas aí teve o meu tio, Alceu, que ele me incentivou, assim, no início do xadrez. Eu lembro que ele me passou um programinha num disquete uma vez, assim, mais de 20 anos atrás. Uhum. E comecei a jogar mais ou menos nessa época, que também meus amigos no colégio levaram um tabuleiro, assim, numa aula de educação física que choveu, e a gente formou um grupinho ali. A gente começou a jogar os torneios, e meio que foi assim que eu comecei no xadrez. Lá por 2001, 2002, por aí. E você estava em que cidade naquela época? Eu estava aqui em Ah, Balneário, já daí a estava gente em acabou Balneário. voltando para o Paraná, depois vim para cá de novo. Minha família é meio nômade. Mas você teve algum contato, além de jogar contra o computador, assim, em clube, talvez, ou amigos, ou algum estudo? Como é que foi? O primeiro clube que eu frequentei foi lá no Paraná, em Cascavel, né? Eu disputei alguns torneios de equipe lá, chamado Jogos da Juventude lá, até acho que 18 anos. Eu tinha uns 15 até uns 18, eu disputei os torneios lá. E ia diretão no clube, né? Foi a época que eu, vamos dizer, mais treinei xadrez, assim, né? Lá por 2005, mais ou menos. Aí, mais além, assim, eu mais continuei praticando. Eu meio que parei de treinar, assim, e mais foi por diversão, assim. Certo. E quando é que você teve esse seu primeiro contato com essas opções, essas variantes do xadrez? Aham. Então, o Atômico mesmo foi lá em Cascavel, com um amigo me mostrou as regras, assim, mas assim, só mostrou as regras mesmo, né? A gente jogou umas partidinhas ali e ficou por isso. Ah, não foi Aí por lá em... site, né? Foi alguém Não, especificamente. acho que foi presencialmente mesmo. Uhum. Acho que esse meu amigo me explicou presencialmente mesmo as regras. E aí, mais ou menos lá por 2011, no site Fix, né? Um pouquinho antigo esse site, Uhum.
tinha várias variantes assim já implementadas lá, né? E eu comecei a jogar assim, eu me amarrei muito rápido no Atomic, gostei muito das regras assim, da dinâmica do jogo. Uhum. Tinha sempre uma engine lá muito forte que tinha um desafio. Eu ficava aceitando e apanhando até aprender a jogar. Então, foi mais ou menos uns 10 anos atrás que eu comecei a jogar variantes assim, gostei muito assim, logo de cara. Acho que é legal pra gente fazer um paralelo. Você diria que o seu estilo no xadrez, você é alguém que gosta mais das questões táticas, mais posicionais, só pra. Táticas, com certeza. Sim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Ah, nenhuma É, dúvida, é porque bem mais assim, por cálculo assim. o que eu, você vai explicar com detalhes as regras e tudo mais, mas o que eu já entendi do jogo é que é uma coisa muito violenta. É muito Muito. violento. E assim, qualquer. Você diria que é uma variante mais tática que a média, ou todas são naturalmente táticas? Tem alguma variante posicional que dá joguinho calmo? Hum, Karpov se daria bem em qual variante? Karpov, eu já ouvi um rumor que ele é muito bom no três cheques. Eu não sei se é verdade isso. Pode ser falso. Mas eu ouvi esse rumor. Mas deixa eu ver qual que seria mais posicional. Olha, talvez essa King of the Hill, que você tenta chegar com o rei no centro, seja mais posicional, que eu consiga pensar. E A ainda mais assim é bem mais tática que o xadrez. é mais tático, porque tem alguma regra diferente que você ganha o jogo de imediato, sabe? Uhum. Então, tu tenta, de forma de cálculo bruto, satisfazer essa condição, sabe? Exato. Mas eu acho que a mais tática de todas seria o anti-chess mesmo, porque tem direto, assim, variantes de 15 lances forçados que você entrega todas essas peças, sabe? Uhum. Então é praticamente só cálculo, a estratégia fica um pouco de lado. E o atômico também eu diria que é bastante voltado ao cálculo, porque, né, no xadrez normal, se tu erra um lance, muitas vezes na abertura você fica inferior. O Uhum. jogo segue, né? Se Sim. você for um jogador superior, sei lá, o Carlsen, você ainda vai ganhar, mesmo numa posição inferior, né? No atômico não é o caso. Se você erra, você leva mate mesmo, né? É coisa rápida, assim. Então, acaba sendo um jogo bem mais voltado ao cálculo, assim, a análise concreta de variantes, né? Tá, e assim, eu imagino, você de cara começou a jogar, o estilo de xadrez com o estilo atômico meio que casavam, de certa forma, né? Aham. É, mas e aí, era só, você jogava contra o engine, como é que alguém estuda? Ou não tinha estudo, é prática, traça alguma conclusão? Porque, de novo, falando da minha experiência, eu nunca entendi um conceito estratégico do atômico, nunca assim. Então, assim, se você não sabe nada, não sabe os padrões, você fatalmente vai jogar mal. Assim, eu tenho certeza que se eu jogasse contra alguém que já estudou, eu não ia ver nem o cor da bola, ia perder completamente o jogo. Então, mas nunca ouvi falar de um livro de atômico também. Então, como é que Não, pior que não. faz? Então, assim, realmente foi mais na tentativa e erro, assim, sabe, que eu evoluí no jogo. Foi jogando com os caras mais fortes e, né, você percebe que eles jogam as mesmas aberturas várias vezes. Uhum, Então, se você começa a perder muito numa variante, você meio que tenta estudar o que está acontecendo de errado, né? uhum. E aí você descobre algumas coisas, observa a partida dos caras mais fortes e vê como é que eles defendem naquela mesma posição, né? E praticando também. Meio que foi assim que eu fui evoluindo, porque material de estudo do atômico, quando eu comecei mesmo, era muito raro. Eu lembro que tinha uns poucos vídeos assim no YouTube, Uhum. do jogador Di Pau, que é uma lenda do atômico, e era meio que isso, assim, o resto era. Da onde que é esse jogador? Ele é da Inglaterra. Esse é interessante porque você está falando de um jeito que eu lembro. Lembro, não lembro que eu não era vivo. Se você pensar no final dos 1800, né, o pessoal estava estudando xadrez exatamente assim. O pessoal não, tanto que a gente vê a partir de jogadores dos caras de 1870, às vezes a gente pensa, pô, mas o cara nem dominar o centro direito estava dominando, assim, o cara deixava alguns zilhão de buracos, mas os caras eram taticamente alguns brilhantes, né? É, E no fundo, o começo, se você não tem nenhuma teoria, tem que ser assim mesmo, né? Ninguém os caras consegue. estavam investigando os fundamentos do xadrez, né? Exatamente, interessante. É. Bom, agora, esse processo, você acha que você foi tendo como é que fala? Uma evolução constante no seu nível de atômico, assim? Como é que Olha, foi eu essa diria que na uma verdade. evolução? Aham. Eu diria que, na verdade, no primeiro ano que eu joguei Atomic, assim, eu evolui muito. Uhum, E aí, lá por 2013, assim, em diante, eu meio que mantive, sabe? Claro, apareceram algumas engines mais fortes de Atomic, novas ideias foram descobertas, assim, e tal, né? uhum. Especialmente na abertura. E aí você vai evoluindo, claro, né? Mas foi uma evolução mais lenta, assim. Eu diria que lá por 2013, 2014, assim, eu já tinha mais ou menos o nível que eu tenho hoje, assim.
Mas alguns refinamentos Refinamentos menores, assim, por descobertas novas na abertura e tal. Ah, sim, mas, por exemplo, você não acha que você hoje, sei lá, veria uma variante mais para frente que não tivesse relacionado com a abertura muito diferente do que você veria naquela época? Acho que seria comparável, assim, minha capacidade de cálculo, vamos dizer assim, acho que tá similar, assim. Interessante. Bom, agora acho que talvez antes da gente falar da sua grande conquista no mundial, né? E aonde foi, que foi assim, porque não foi ao vivo, então assim É. é pela internet, não tem não tem a feed não interfere em nada no xadrez atômico, mas acho que seria legal você tentar explicar um pouquinho as regras do jogo. Todo mundo do canal tenho certeza que sabe bem as regras de xadrez e tentar É, partir daí. Então, como é que seria uma simplificação do atômico pra gente? beleza. Então, eu vou te chamar para o estudinho aqui do Lichess que a gente fez. Uhum. E realmente, né, como tu mencionou, o pré-requisito para tu jogar xadrez atômico é saber jogar xadrez, né? Porque o movimento em si das peças é o mesmo, elas se movem da mesma forma. O Uhum. que vai mudar é a forma como elas capturam as outras peças, tá? E o nome atômico já sugere, tem uma regrinha diferente que é a regra da explosão, né? Então, vamos ver como é que funciona isso. Eu fiz um joguinho de exemplo aqui, só para ilustrar mesmo, né? Então, vamos dizer que o jogo acontece assim. E vamos supor que eu quero, com essa dama, capturar o peão de G7, né? Então, no xadrez tradicional, o que a gente faz? A gente retira o peão de G7 do tabuleiro e coloca a nossa dama lá, né? No xadrez atômico, além daquele peão ser capturado, a nossa dama também vai ser capturada e na casinha de G7 vai explodir tudo que estiver em volta dela, uma casinha de distância, exceto os peões, tá? Então, o resultado vai ser o seguinte, vai ser esse, tá? Então, na casa de G7 houve uma explosão, vai explodir o bispo, o cavalo e a torre, né? As duas peças envolvidas na explosão sempre são retiradas do tabuleiro também, mas esses dois peões aqui não, tá? Então, só as peças que estiverem em volta da casa de explosão. Peão é tipo barata, um pouco mais resistente à radiação, alguma coisa assim. Exatamente. Sobreviveria um apocalipse nuclear, né? Como a barata. Então, nessa posição aqui, outro lance que a gente poderia ter feito é o seguinte, olha só. Dama por D7, tá? E a gente explodiria o rei, né? Que tá em volta ali do peão que a gente capturou. Então, é assim que acaba uma partida de xadrez atômico, tá? O nosso objetivo é explodir o rei adversário. Então, pode ser por checkmate, mas pode ser por uma explosão também, tá? Então, aqui, por exemplo, as pretas teriam que defender o ponto D7, né? Teriam que jogar E6 aqui, por exemplo, estaria defendendo, né? Mas, então, assim acaba a partida. Essa é a regra principal, assim, do atômico, né? Que mais diferencia do xadrez normal. Uhum. Daí tem algumas exceções aqui que eu vou mostrar também. Uma Posso seguir? pergunta, por exemplo, lances Aham. especiais, Ampassan, rock, promoção, tudo igual. Tudo igualzinho, assim. Maneiras Normal. de acabar o jogo, checkmate, nesse caso tem explosão, mas empate tem alguma mudança específica ou tudo são as mesmas regras? Seria Vamos ver. tipo afogado, Afogar continua. 3 repetição, né? 3 repetições também é empate. 50 lances, imagino que seja a coisa mais rara do mundo, mas talvez Não lembro de ter uma partida de que acabar em 50. Mas se acontecer, assim, empata seria. também, Ah, tá, não, legal. tá? Então, isso aí continua o mesmo, né? As mecânicas do jogo, como tu mencionou, são as Uhum. mesmas, assim, de empate no final. Mas então tem mais duas exceçõezinhas aqui que são bem importantes de mencionar, tá? A primeira delas é a prioridade entre a explosão e o cheque, tá? Então, por exemplo, é lance impossível você deixar o seu rei em cheque, né? Mas tem uma exceção. Vamos ver aqui, tá? Fiz outra partida aqui só de exemplo, tá? Fiz uns lances aleatórios aqui. Então, nessa posição aqui, se eu jogar de brancas bispo B5 cheque, eu coloquei o rei preto em ameaça, né? Então, por exemplo, seria um lance impossível jogar cavalo F6, né? Ele tem que se livrar do cheque. Mas, se você prestar atenção nessa posição, tem o peão de D2 ameaçado pela dama preta, né? Então, ela pode simplesmente capturar esse peão, porque explode o rei branco, tá? Então, a gente diz que a prioridade da explosão é maior do que a do cheque. Se você pode explodir o rei adversário, você não precisa se defender de um cheque, tá? Então, essa também é uma exceção importante, né? Uhum. Ignorou o cheque aqui, capturou o rei do cara. E é bem comum isso aqui, na verdade. Isso acontece com certa frequência, né?
Porque no xadrez o cheque, de certa maneira, você já é um lance desejado porque você já restringe um monte de possibilidade do cara. No É, atômico você ainda tem que estar ligado que pode ter a explosão pro time. exatamente, tem que estar ligado. Isso é um recurso tático, assim, que acontece direto, assim. O Uhum. cara tá te ameaçando mate, assim, parece que você não tem o que fazer. Ah, não, mas você tem um lance lá que ameaça uma explosão. Daí você faz um intermediário, assim, que ameaça uma explosão e acaba defendendo o mate, sabe? Acontece bastante. Legal. Então é uma coisinha a mais, assim, para que tem que prestar atenção, né? Uhum. E agora uma situação bem inusitada que pode acontecer no atômico, que as pessoas vão achar meio engraçada, talvez, é os reis grudados, tá? Talvez eu não tenha explicado exatamente a regra correta, né? Mas no atômico, o seu objetivo é explodir o rei adversário sem que o seu seja explodido no mesmo lance, tá? O que eu quero dizer com isso? Que essa posição aqui é perfeitamente legal no xadrez atômico, tá? É o O único rei caso, pode... você pode se colocar em xeque no xadrez normal, mas a questão é que se fosse a captura, os dois exploderiam, né? Exatamente, né? Por exemplo, se o rei capturasse o rei preto, os dois explodiriam. Você não pode fazer esse lance, Não, tá? não é que empatou porque os dois sumiram, não pode. Não, é lance impossível mesmo, né? O Uhum. jogo continua aqui, no caso, então. Então, as pretas poderiam até jogar rei E4 aqui, sendo ameaçados pela dama branca, porque Uhum. não tem problema, né? Você não pode capturar esse rei sem que o rei branco exploda junto, nessa situação aqui, né? Uhum. Então, vou te dizer que, por exemplo, um final de dois reis com uma dama é um empate. Não tem o que fazer. O rei vai ficar perseguindo o outro, né? Para sempre. Mas se você tiver mais material no tabuleiro, como esses dois peões aqui, existe como você terminar a partida. Olha só, eu fiz um exemplinho aqui. O que que você vai tentar fazer? Você vai tentar explodir esse peão preto com a dama de uma maneira que só o rei preto exploda, e o seu não, tá? Às vezes você tem que dar uma trianguladinha aqui e tal, mas ó, como exemplo, a gente chega nessa posição aqui, Ah, né? agora dá uma por B4. O rei tentou chegar próximo, né? Mas você capturou o peão de uma forma que o seu rei não explode junto, né? Então essa é a técnica para vencer um final nesse recurso defensivo, né? Porque quando o cara tá perdido, é bem comum ele tentar grudar os reis, né? Uhum. Porque aí pelo menos o cara tem que demonstrar alguma técnica para ganhar o final. E é isso aqui que você tem que buscar fazer, né? Tentar explodir o rei do cara sem que o seu seja explodido. E com essas duas exceções aqui, a gente tem as regras do atômico, né? Tá, Com ou isso aí a seja, gente você já tá. em questão de se você já sabe jogar xadrez, você precisa de 5 minutos para aprender a jogar atômico. Exatamente. Sabendo o movimento das peças e essas três regrinhas aqui, né? Umas exceçõezinhas, você já tá apto a jogar atômico. Ah, bom, ok, já deu para ter uma ideia. Claro que eu posso falar por experiência própria, falar, pô, aprendi, agora eu vou jogar. Você vai ser destruído, você vai tomar algum golpe, e assim, em muito menos lance do que você imagina, né? Agora, eu achei que seria legal você falar um pouco do seu, enfim, o que, que é o meio do atômico, né? Assim, qual que é o tamanho, quantas pessoas jogam, aonde se joga mais, o que, que seria exatamente esse campeonato mundial, para a gente talvez discutir um pouquinho alguma partida, alguma posição que você tenha jogado lá. Aham. Até onde eu sei, o Atômico começou na década de 90, não lembro com exatidão, assim, mas tinha, parece que um site alemão de xadrez chamado Gix, né, como se fosse o Fix com G, Uhum. e o pessoal compilou essas regras baseados em alguém que jogava presencialmente. Não sei direito a história, né? Não estou muito ligado na história e como surgiu assim, mas na época era uma variante bem popular, pelo que dizem, e até teve um campeonato mundial lá na década de 90. Assim. Presencial, claro. Não, foi no site mesmo, né? Ah, já foi no site? Tá. Aham. Mas aí passou uns 10 anos, assim, sem ter campeonato mundial novamente, né? Mas permaneceu uma variante bem jogada, assim. Aí o FIX e o ICC implementaram também, lá pela década de... nos anos 2000, eu acho, assim. E teve mais um campeonato mundial em 2005, que esse jogador que eu mencionei contigo, o Tipal, jogou, ficou vice-campeão. Né? Ele joga muito tempo, assim, inclusive uns anos atrás ele foi campeão, finalmente. E mais recentemente, assim, o Burro 21 também implementou, né? E o Lichess agora, a comunidade toda está aqui, né, jogando Lichess, tá muita gente mesmo. E tem tanta gente que eles resolveram organizar novamente esses campeonatos mundiais, né? E começou, acho que em 2015, de novo isso, então já teve umas 6, 7 edições aí. E o site mais jogado hoje é o Lichess, mas o chess.com implementou também o joguinho recentemente, então
Vai ser interessante. Como é que é o formato do campeonato mundial? Também tem candidatos, médios? Imagino que não seja exatamente assim. Não, não é. Assim, a inscrição é aberta, assim, né? Digamos, você não Uhum. precisa passar por um torneio antes, esse tipo de coisa, mas tem algumas coisas que você precisa satisfazer na sua conta, né? Porque é um problema muito chato o cara se inscrever e não jogar o evento, né? Então, uma das regras é que você tem que ter, digamos, acho que umas 100 ou 200 partidas jogadas no último ano na sua conta, né? Uhum. Também porque a maioria dos jogadores tem várias partidas jogadas e, né, isso é informação para os outros se prepararem contra, né? Então, Uhum. o cara fazer uma conta nova assim e querer jogar o torneio é meio injusto, né? Claro. Tem que ter algum número de partidas, pelo menos, para os outros se prepararem, assim. E também é menor a chance do cara abandonar o torneio, né? Mas fora isso, a inscrição é aberta, se você for um jogador ativo, né? E esse ano, 61 pessoas se inscreveram. Acho que teve apenas uns 5 WOs, assim. E o resto participou, assim, até o final. E é mata-mata o sistema? Aham. Na verdade, é um eliminatório duplo, que chama, né? Então, se você perde um match, era um match por semana, né? De 10 partidas de 3+2. Então, o primeiro a chegar a 5,5 ganha, né? E se você perdia um match, você ia para a chave de perdedores, né? Que chama. Daí, se você perder na chave de perdedores, você tem mais uma chance de continuar no torneio, né? Se você perder nessa chave, aí você é eliminado, né? Esse é um sistema Então, que já não é só no Atômico. Tem pessoas que acham interessante esse sistema pro próprio xadrez, né? O único match aham. que se você perder, você. Se você nunca perdeu antes, o único que se você perder uma vez já era é a final, não é isso? Também? Para muitos jogos é assim, eu já percebi, mas aqui no Atômico não era assim. Ah, Então, eu cheguei na final pela chave de cima, né? Se eu uhum. tivesse perdido a final, eu teria mais uma chance na final. Isso é interessante. É relativamente justo, né? É, Você tá se mas eu beneficiando. acabei ganhando direto, assim, por sorte. Não queria jogar mais Legal. uma, não. Não, claro, vamos acabar logo essa brincadeira Acabar antes logo essa que. brincadeira, né? E você tem. Você desde 2015, quando voltou a ter no Chess, você tá tentando. Eu acho que eu joguei 2 edições só. Aham. Acho que a primeira eu joguei foi super mal, assim. Acho que perdi na segunda rodada, não sei. E aí, ano passado, eu joguei de novo, fiquei em terceiro. Uhum. Tava bem forte o nível ano passado. E aí, esse ano, consegui o título. Tá, agora vamos lá, estratégias não de, especificamente de atômico, mas de torneio normal, como se pode ser usado para xadrez. Duas coisas que me parecem bastante, assim, que vale a pena pensar a respeito. Uma é como é que, assim, se eu sei disso de conta nova, eu ia criar uma anônimo para jogar minhas aberturas, e na minha normal eu jogaria umas coisas que, sei lá, você vai ver eu jogando francesa na minha conta, e eu nunca vou jogar francesa no Faz campeonato sentido. oficial. O que imagino que seja possível, porque também o cara tem direito a ter mais de uma conta. E a outra é quão forte e qual que é o risco de engines, né, computadores, auxiliarem um jogador. Vou dizer que acontece bastante, assim. Mas um bom engine ganha, é mais forte que o melhor humano. Tá chegando nesse ponto, sabe? Tá chegando nesse ponto. Ainda tem algumas aberturas que as engines não conhecem muito bem, sabe? Elas avaliam de forma um pouco errada algumas posições, Uhum, mas assim, fora a abertura, né? Se você, por exemplo, fizesse um Fischer Random do Atomic, né? uhum. Sorteia a posição ali das peças na primeira fileira e vamos jogar Atomic com as melhores engines. Aí já tá muito difícil para os humanos, assim. Não, Não dá, não dá mais conta. faz bastante sentido isso. Porque eu ficaria. Bom, vocês aproveitem isso daí enquanto vocês podem, porque no nosso xadrez normal isso já passou faz tempo. Não dá mais para brincar Não dá, né? com os computadores de jeito nenhum. Mas você. Porque, por exemplo, mas no xadrez ao vivo, se a pessoa usar 100% do computador. Xadrez ao vivo, desculpa, o xadrez normal. Se a pessoa usar o computador para todos os lances, para um cara que é mais ou menos especialista do jogo, vai ficar claro que aquilo lá não é um xadrez humano. É, Isso é claro no. Porque, como o xadrez atômico é mais tático, um computador pode se passar facilmente por um humano? eu não sei exatamente como que funciona, né, na forma técnica, assim, de detecção, né, mas eu Uhum. sei que tem uma equipe boa, assim, na detecção de cheating nas Uhum. variantes, mas o pessoal que trapaceia realmente é como tu falou, assim, em geral eles copiam 100% dos lances e fica bem óbvio, sabe? Inclusive porque um dos fatores que se leva em conta é o tempo por lance, né? Então os caras fazem sempre o melhor lance, sempre em 3 segundos, digamos assim.
Tá. Aí é Tá, prato de mão cheia para saber que o cara tá. tá faltando um curso no Chessable ou no Chessbase de como roubar sem passar, passando desapercebido, é isso? É, Vai vender bem. Bom, é. interessante. Mas assim, no Campeonato Mundial, acho que eu só lembro de um evento disso ter acontecido, assim, de alguém ter trapaceado, né? Tem No mais, assim, que são em torneios menores do chess. e precisa nesses eventos, no evento oficial precisa de câmera, essas coisas? Não, não precisa de câmera. Tá. O pessoal chega, joga e normalmente tem. Mas é uma comunidade assim, você falou que tem 61 jogadores dos melhores do mundo, por exemplo. Eu imagino que se o Sou usar o computador contra o Carlsen vai perceber. Se um, porque eles se conhecem, eles sabem mais ou menos o que cada um joga. Mesmo um cara num dia bom, ele não vai parecer o Stockfish. A comunidade do Atômico é uma comunidade menor, então eu imagino que se vier alguém do nada e sair ganhando tudo, vai gerar uma suspeita muito maior de um cara já, vamos dizer assim, reconhecidamente forte, né? Com certeza. Mas assim, eu vou te dizer que, por exemplo, se um jogador desses do top, assim, se ele quiser usar, cara, Vai ser difícil. vai ser difícil. Se o cara, digamos, ele souber mascarar o uso, assim, né? Uhum. Se o cara não vai usar em 100% dos lances, se o cara vai usar só em momentos críticos, assim, vou te dizer que seria muito difícil de detectar, sabe? Então, queira ou não, a situação de cheating é um problema grande no xadrez, né? Claro, claro. Xadrez atômico Qualquer também. variante do xadrez online, isso É tá. muito complicado, né? Então, de certa forma, a gente depende do bom caráter dos jogadores, né? Se o cara quiser mesmo trapacear, né? É É, complicado, é complicado. Eu não sei exatamente como que faz para detectar, assim, eu acredito que seja uma análise estatística, assim, dos lances do cara também, né? não Mas, conheço os algoritmos exatos, mas, não mas sei exatamente também, em conversas, assim, com o uhum, cara da detecção, assim, que é meu amigo, a gente deu uma conversada, assim, ele não pode entrar em detalhes também, né? uhum, Mas, assim, eu acho que se algum jogador muito forte, vai assim, ser quiser difícil. usar, acho que ele consegue, sabe? Eu vi nessa época de pandemia e muitos torneios online, se eu vi alguém levantar suspeita sobre algum jogador da elite, claro que é difícil sempre provar, mas suspeita acaba tendo. Falando nisso, tem alguma. Você já jogou algum torneio de atômico presencial? E tem alguma perspectiva, assim? Ou imagino que talvez só com um amigo ou outro você jogou ao vivo? Joguei com um amigo ou outro, assim, mais partidas informais, né? Uhum, Lá em Florianópolis tem dois jogadores bem fortes, que é o Davi Sulbacher, né? Ele é mestre FIDE, e ele é bem forte no atômico. Na época do Burro 21 ele já jogava, assim, era fortíssimo, assim. E tem o Wellington Mayberg, que é meu amigo, né? Desde a uhum. época de Cascavel, assim, que eu ensinei as regras para ele. E a gente praticava bastante, assim, também. Então, quando eu jogava presencial, era mais lá em Floripa, assim, lá no clube ou no nosso apartamento, que a gente dividia, né? Eu e o Wellington. Mas fora isso, assim, nunca teve nada presencial de atômico, né? É mais uma coisa online. O número de jogadores, assim, pelo menos na estatística que aparece no Lichess, assim, se tu olhar ali na última semana, digamos, teve 10 mil jogadores ativos, né? Ah, é Então, dessa bastante. ordem de grandeza, assim, Você 10 saberia em dizer, comparar esse atômico com o xadrez normal? Quanto tempo por semana? Quanto a... xadrez normal. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a estatística. Hum, Não, pode. Não tem. Era só uma dúvida, mas é porque 10 mil realmente me parece um número bastante grande, acho. não, para uma variante, assim, né? É a variante mais popular? Qual que é a variante mais popular que tem? Acredito que seja Crazy House, a mais popular. Crazy Ó, vou te dizer House o seguinte. é aquela australiana que você joga com você mesmo. Isso, exatamente. Ó, vou te dizer o seguinte, então. Na última semana, teve 350 mil jogadores de Bullet ativos, né? Aham. Então, é o xadrez de 1 minuto. Aí, vamos ver o Crazy House aqui, só para exemplificar. Uhum. Teve 10.100. Ah, muito próximo. Pois é. Deixa eu ver o atômico, então. Como é que tá? Será que eu me enganei? 9.900. Então, tá Muito. na ordem de grandeza, assim. Tá Né? disputando Aham. o título de variante mais popular. Aham, Interessante. tá pertinho. Não, legal. Agora, querendo abusar um pouco mais da sua pessoa, né? Vamos aproveitar, só um pequeno parênteses. Eu tive acho que uma cerimônia de encerramento de um Jogos Abertos de Santa Catarina uma vez. Eu desafiei o Davi para jogar umas partidas de atômico. Davi? Mas eu tava achando que se eu pedisse para jogar com ele às cegas, eu ia ter alguma chance. Mas assim, o problema é que ele joga bem xadrez, isso que mata, né?
Mas não vi a cor da bola de qualquer jeito. Na última partida, eu propus empate, eu vi que ele quase aceitou. né? Quase aceitou, mas aí depois recusou e me ganhou igual. Podia. Eu não sei, talvez ele tava pensando se aceitava por questão de educação, não sei. Mas eu não sobrevivi. Ah, que bacana. Não, mas foi uma experiência bem interessante. Mas seria legal você falar um pouco agora, não só assim, dos desafios que foi do seu Mundial. Tem, tipo, se fosse num filme, é sempre o vilão e o mais difícil é na final. Então, assim, você fala um pouco do seu torneio, talvez você pudesse mostrar alguma posição ou alguma partida explicando, seria bem interessante. Aham. Então vou falar um pouquinho primeiro, assim. Começou com 61 jogadores, né? Uhum. Como eu mencionei contigo, era um match por semana. Acho que teve uma Desculpa, ou duas. qual que é o ritmo das partidas? É 3 mais 2, né? O negócio É. cara, é violento. Tá? Até porque se colocar muito tempo, sabe? Eu, por exemplo, já não gosto de jogar partida com muito tempo, mesmo de xadrez online, por causa da engine, sabe? Tá. Então, assim, eu gosto que seja mais curto. Por mim, podia ser até mais curto. Para diminuir o risco. Entendi. Exatamente. Então, 10 partidas de 3 mais 2, né? Um match Uhum. por semana. Acredito que tenha tido umas 2 semanas, assim, que deu uma parada o torneio. E a primeira rodada em si eu não joguei, né? Porque com 64 jogadores todo mundo jogaria, né? Dá Claro. certinho Tem 2 elevado a três 7. cabeças de chave, alguma coisa assim. Aham. Mas aí os 3 primeiros, então, da lista inicial não jogaram a primeira rodada, né? Uhum. Então a primeira eu passei, eu era o número 2 no ranking inicial. Aí a segunda rodada foi relativamente tranquila, assim. Aí a gente ficou em 16 jogadores, e essa final dos 16, todas as rodadas foi pauleira, assim, sabe? Uhum. Teve muitos momentos de tensão, assim, Tem mas de zebra, fato, assim, 10 partidas, match com 10 partidas, de alguma maneira é para apurar relativamente bem o jogador mais forte. é. Chegou nos 16, os caras que não podem estar lá. Desculpa, como que é? Chegou nesse top 16, os caras que provavelmente eram os mais fortes mesmo. Assim, é difícil ter zebra Ah, sim, nesses sim, matches. sim. O sistema inicial de rating ali teve uma Preciso. boa predição, assim, de quem chegou pro final. Legal. É. Mas com certeza, assim, a partida mais difícil foi a final, né? Tive que jogar com o mesmo cara 2 vezes, né? Porque eu joguei uma vez, aí ele foi pra chave dos perdedores e voltou, né? Você Eu- pegou em que fase ele a primeira vez? foi na final. Foi na final da chave de cima, né? Aí ele caiu pra chave de baixo, ganhou a chave de baixo e voltou a disputar a final, né? Foi seguido para você então. Aham. Então, nossa, com ele foi bem complicado, assim. Quem Teve que é o, momentos que eu fiquei quem que é o perdidaço. jogador? De onde que ele é? Ele é Vlad_00, o nickname dele, e ele é da Rússia. Inclusive, ele não fala inglês, é divertido. Ele tem que usar o Google Tradutor para se comunicar com a gente, sai umas frases bem engraçadas. Bem divertido. Mas é um cara Bacana. muito gente boa, assim. Uhum. E aí, dessas, você falou que tem muito enrolado, porque assim, você fala do jeito que dá pra entender que a abertura tem um peso bastante importante, né? Bastante. Mas tem muito enrolada, saiu perdido, dá pra virar? Como é que é? Inclusive o pessoal fala que esse é o meu estilo, sabe? Ficar perdido na abertura e enrolar. O famoso enrolão. É, o pessoal fala que esse é o meu estilo. Então, a minha preparação foi mais assim no sentido de não perder na abertura, sabe? Uhum. E tentar jogar bem no meio jogo, sabe? Mas tem bastante espaço para enrolação, assim, tem bastante espaço, sabe? Tá, não, isso é muito bom, porque assim, um dos problemas do xadrez atual é o pessoal achar que a abertura o cara é de muito empate ou de ninguém ter muita chance, o que não é bem verdade, mas numa variante talvez se fosse um pouco mais forçada, por exemplo, a dama, que é o 8x8, o pessoal teve que começar a parar de jogar porque estava empatando tudo, mas assim, então do atômico está longe disso, tem muito xadrez depois da abertura. Assim, é um sentimento comum, assim, dos jogadores mais do top, que o xadrez é uma vitória para as brancas, né? Ainda não tem Ah, nada muito conclusivo, mas eu acho que não vai demorar muito, assim, sabe? tá Por chegando. exemplo, o anti-chess já foi resolvido, né? É uma vitória para as brancas com o lance E3. Brancas ganham forçado, né? Só que, assim, para um ser humano decorar tudo, tá completamente fora de questão, assim, né? É muita coisa mesmo. Uhum. E no Atômico eu acho que segue mais ou menos a mesma lógica, assim, sabe? Sempre tem jogo. Deve ser vitória das brancas, mas nada conclusivo e É, sempre vai ter tipo, recurso. vai ter jogo, assim, em geral, né? Tá, Você legal. vai achar uma linha lá que, mesmo que perdida, o cara tem que conhecer, senão você consegue jogo, sabe? Uhum. Então tá mais ou menos nesse pé hoje em dia, eu diria. E, assim, eu vou te dizer que um erro que eu cometi no Mundial do ano passado foi colocar um peso enorme em abertura, assim. Eu esqueci todo o resto, sabe? Preparei só a abertura, aí chegou contra o campeão do ano passado.
e beleza, acabou a abertura, e agora? E assim, numa partida pensada de xadrez, você bota a mão na cabeça, pensa 30 minutos e tá, chega numa solução razoável. Mas com Aham. 3 com 2 se você não sabe fazer É, depois, já era, né? sim, exatamente. Então aí esse ano eu corrigi isso, me preparei um pouquinho mais o meio jogo, assim, joguei umas partidas de treino com a engine mesmo, né? Ah, Eu acho que tá. foi muito útil, assim. Ano passado eu estava muito só olhando a linha, o que que eu faço contra isso, né? Analisava. E eu percebi que simplesmente jogar aquela posição que você tem a dúvida Era contra muito a mais engine é útil. muito mais benéfico, é muito mais benéfico. Aí isso foi bem importante também. Tem padrões E já com nome específico que você percebe? Imagino que a maioria dos padrões são puramente táticos, mas existem padrões que você precisa conhecer. Imagino que de algumas linhas tem alguns táticos mais corriqueiros. tem vários, assim. Aham. Tem muito tático. Quer que eu mostre Se aqui? você. Acho que tá no estudo? Vamos lá, se você botar aí, É? tamo. Beleza. Ó, então vou te dar um exemplo bem legal, assim, que acontece com bastante frequência Vamos lá. na abertura. Primeiro eu vou te mostrar esse aqui, porque é um impacto talvez bem grande para as pessoas que jogam xadrez, né? E4, E5 é uma derrota. Tá perdido o preto, né? Já é Dama. mate forçado aqui. Ah, não, dama G4 tem F5. Aqui teria F5, defendeu, né? A dama não pode capturar o peão, senão explode. Aham. Mas ganha da seguinte forma: dama H5, G6 forçado, dama H3 é o lance. Ah, Tá ameaçando tomar em D7, F5 é única, captura e nada defende dama por D7, né? era Teria uma rei vez. F7, mas aí dama Dama E6, E6, acabou. acabou, né? Então isso aqui é Então, isso aqui ilustra muito bem a força da dama. Ela é muito forte. Se você deixar as diagonais abertas para ela aqui na abertura, ela ganha o jogo, né? Uhum. Eu vou dar mais um exemplo com a dama, que é bem interessante. Cavalo F3. Se Ameaçando o você olhar cavalo essa E5 posição, mate, é isso? já estou ameaçando cavalo E5 mate, né? Então, você tem que defender isso. Também ilustra um pouquinho o tanto que o Atômico é um jogo forçado, né? A Uhum. F6 é o único lance bom da posição. Então, as pretas já começam numa situação meio não muito invejável, né? Uhum. Então, cavalo C3 é bem comum. Uma das defesas possíveis aqui é C6, tá? E as brancas jogam E3. Nessa posição já tem um mate muito interessante sendo ameaçado que eu vou ilustrar aqui. Vamos dizer que as pretas fazem um lance que não é muito bom, tá? G6. Tem um mate muito legal, que é o seguinte: cavalo E5, estou Ameaçou ameaçando tomar em capturar em D7, D7. ou então colocar meu cavalo na sétima, né? Digamos, se o cara avança o peão D, eu vou colocar um cavalo na sétima que é muito forte, né? Uhum. Vamos exemplificar aqui. Coloquei o cavalo na sétima, ameacei o bispo, tem que tirar ele. Eu posso até capturar em B8, ganhando um monte de material, né? Ou deixar o cavalo ali dando uma dor de cabeça danada. Eu prefiro normalmente deixar o cavalo na sétima, porque incomoda tanto o cara, né? Uhum. Então aqui, vamos dizer que o cara captura, para evitar isso, eu vou jogar cavalo D5. Olha só, segundo sacrifício de cavalo aqui. Ameacei E7. Se Uhum. você avançar o peão novamente, eu tenho cavalo C7, né? Se mover o rei, eu vou capturar em E6 ganhando. Ou você captura com a dama e explode um monte de peça, né? Uhum. Você não quer isso também. Então, digamos que você captura de novo. E agora tem um mate bem legal. Dama F3, ameaçou F8. Cavalo aqui única. Bispo B5, ameacei D7. Ah, Cavalo cavalos, dama C6, D5. dama D5, exatamente. Ah, que Né? bacana. Então, ameacei dama D7, dama F7. Não tem como você defender os dois pontos. Aí você pensa, se eu capturar com a dama, sumiu o cavalo, né? E agora, A ordem bispo é D7. importante, porque se vai dama D5 direto. Exatamente, exatamente. Né? Dama D5 aqui, não ganharia, né? Uhum. Porque a ideia é justamente explodir aquele cavalo junto, né? Bacana. Então, na abertura, sim, os cavalos e a dama são peças muito fortes, né? Esses padrõezinhos, assim, de dama F3, dama D5, dama H5, dama D5, dama H5, dama H3, sabe? Tem muitos padrõezinhos, assim, que acontecem com bastante frequência e Se você, realmente, se o você pegar cara... um cara que não sabe o básico de abertura, ele não sobrevive ao lance 5. Exatamente, assim, você consegue dar mate no cara em 5 lances, porque tem muito padrãozinho, assim, que o cara tem que escapar e muitas vezes é lance único que defende esses padrõezinhos, sabe? Uhum. Então, a abertura do atômico realmente é muito forçada. Você tem que saber o que está fazendo, sabe? Uhum. Mas em geral, assim, você consegue posições que dá para jogar de pretas, né? E vai para o meio jogo e, né, daí é mais da criatividade dos jogadores, assim, para finalizar a partida mesmo. Tá certo. E você pode mostrar alguma partida assim que você acha que foi interessante, que teve algum momento? E antes disso, qual que é a frequência que chega no rei com rei? Assim, que dele circular acontece bastante? Você diz dos reis grudarem e Isso. você... Tá, aham.
Eu vou chutar de 5 a 10%, Ah, assim. tá. É minoria, mas assim, não pode desprezar. Seria Não pode algo. desprezar, você tem que saber o que fazer, né? Por exemplo, quando tem dois peõezinhos que sobrou no meio do tabuleiro é mais tranquilo, né? Mas quando é peão da torre já é um pouquinho diferente, você tem que saber o que fazer, né? Então, é importante saber esse tipo de final, né? Tem que. O livro do Dvoretsky, o Endgame Manual, tem que fazer um Lorenzon Endgame Manual para explicar esses padrõezinhos de rei com rei. Isso. Legal. Deixa eu ver se eu consigo puxar alguma partida interessante aqui. Eu acho que eu vou puxar a partida que acabou assim o Mundial, porque tem uma situação bem interessante que eu quero mostrar Ah, nela, legal. de um final também, que eu tava ganho assim e eu viajei, né? Não, assim, já está falando isso, provavelmente você estava com segundos no relógio, né? Ah, sim, nós dois estávamos com uns 10 segundos assim. Deixa eu só puxar essa partida aqui. Vou colocar ele no nosso estudo, né? Deixa eu Uhum. ver. Quem reconhecer sabe que a gente está colando uma telazinha do Lichess, né? Quem conhece esse jogo de peça já ficou famoso. É, deixa eu ver. Eu lembro que quando eu Assim. jogava caía muito rei com rei. Acho que tem a ver com a não agressividade e não conhecimento de abertura dos dois jogadores para ficar mais tempo rei com rei. Porque realmente eu lembro que a porcentagem era bem maior do que 5 a 10%, mas provavelmente porque a gente não É, enxergava os. É, mas provavelmente porque a gente não enxergava os táticos que ganhavam no meio do caminho, né? pode ser. Você consegue Estão vendo? Cavalo dar F3 essa aí. velocidade? Beleza. Então, nessa partida aqui estava 5-3 para mim. Aham. A 6 matou. 6 matou, né? Ah, o Então, empate. Aliás, qual que é a frequência de empate? É grande ou pequena? assim, eu diria que é em torno de uns 50, 60% de vitória das brancas, então é um número bem elevado, né? Se a Aham. gente comparar com o xadrez normal. Aí vamos dizer que é 20% empate e 20% das pretas, sabe? Ah, Então, em um match, você fazer qualquer meio pontinho de negras é muito valioso ah. mesmo, assim. Decide o match, né? E Porque essa vocês você precisando de meio ponto para ser campeão, você tava de. tava de brancas. Ah, tá, ok. Então já é um cenário bastante confortável, né? Cenário confortável, né? Mas Tá, tem a emoção, tem vários probleminhas. vários probleminhas, né? Eu Ah, fiquei ganho e eu fiz um lance que perdia. ah, E ele não viu. Com segundos no relógio. Então foi emocionante, assim. vamos Então eu lá. vou passar, acho que. Se eu só tentando chegar nos momentos que você acha que são mais interessantes, Aham, beleza. Então eu eu vou passar meio como rapidamente aqui a abertura. Foi uma eu como abertura. pato, se tiver alguma dúvida eu pergunto. Beleza. Uma abertura bem teórica. Joguei cavalo D4. Se ele capturar, eu tenho dama H5, G6, dama C5. Fim. Tá? Então eu tô entrando lá e tomando em C7, ele não pode capturar. E ganha uma peça, né? Tá. Aham. Coloquei o cavalo na sétima, que é bacana, né? Nessa abertura aqui ele jogou meio estranho, assim, mas ele mesmo assim conseguiu um jogo interessante. Que ele pode capturar e eu estava feliz com isso, porque eu só queria tirar a pressão desse bispo. Ele ganharia um peão tomando em D4, né? Mas eu estava feliz com a posição. Capturei o cavalo de A6. Acho que vamos chegar na posição crítica aqui, que é mais interessante. Eu não podia tomar esse cavalo porque tinha dama H4 ganhando. E dama Vou H1. jogar rei H1. Tá. Aham. E aqui eu já estou com um certo material a menos, né? Mas eu tenho umas ameaças de bispo lá. Eu segui com dama F1 para tentar abrir essa coluna, né? Aqui Tenho uma... seria, por exemplo, o branco. O preto tá bem, mas no branco tem chances práticas por causa das ameaças, ou a posição ainda é boa para as brancas, mesmo você estando com material a menos? Eu vou tentar te dar minha opinião, daí eu vou ligar em Gini. Vamos Tá. ver. Olha, eu vou te dizer que, independente do que ela dizer, eu gosto muito das brancas pela situação do rei das pretas. Ele tá bem aberto, Ou né? seja, independente se tá ganho, perdido ou não, na prática Na prática, eu iria de brancas de eu certeza. me garanto aqui porque vai ter tanta ameaça que o cara não vai. Não vou dizer que eu me garanto, mas eu Não, eu entendi, prefiro. mas assim, se você tá feliz com as ameaças, você acha que tem boa chance de uma delas encaixar. Aham, acho que sim, eu acho que Tá. sim. Na prática, sim, eu preferiria as brancas. Vamos ver o que a Gini diz. Tá gostando das brancas. Ok. Tá gostando bastante das brancas. Ok. Bom, Faz prático. sentido. Acho que faz sentido, porque tem muita ameaça mesmo contra o rei, assim, sabe? Eu não ficaria surpreso, por exemplo, se as pretas ganhassem essa posição com um jogo perfeito, entende? Mas na prática é muito difícil você ter um rei exposto assim e achar os lances perfeitos, né? O que é um rei exposto no Atomic? Aqui, assim, essa diagonal aqui é incômoda, né? Por exemplo, talvez tenha que jogar um H6, que é o que a engine manda. Daí tem esse dama F1 ameaçando tomar em F5, né? Abrindo essa coluna.
Então, todo ataque ao rei é crítico, né? É muito forte, assim. E tem esse cavalo aqui que atrapalha muito o desenvolvimento dele, né? Se ele colocar dama E7, eu posso mandar um cavalo E6, assim, e fica complicada a situação do rei dele, né? Enquanto isso, meu rei tá bem tranquilo aqui, né? Não tem nenhum ataque que possa acontecer em torno dele. Qualquer dama H4 eu defendo com G3, né? Então eu diria que o rei dele tá bem exposto, É assim. engraçado que dama H4 G3 é um bom lance. É um bom Tipo, lance, né? eu O cara não jogo pode fazer G3 e nada. fico seguro. Exatamente, assim. Bacana. Não no caso aqui, né? Dama H4 eu já responderia bispo H6, no caso. Mas eu digo, em geral, assim, meu rei tá Uhum. bem seguro, porque a única ameaça que ele teria seria Dama H4 e o Porque de G3 certo H4, modo né? você não ter peças coladas no seu rei é uma certa segurança. Com certeza. Se você rocou assim e você conseguiu jogar os lances F3, G3, H3, é ótimo para você. Exatamente o contrário do xadrez normal, né? Uhum, Você quer sim. ter a tua estrutura intactazinha ali. No xadrez atômico, pelo contrário. Você quer liberar espaço em torno do teu rei para nada explodir perto dele, né? Uhum, sim. Então é uma diferença bem marcante, assim. Mas então, seguindo aqui, o cara jogou H6, que era meio único. Vou deixar a Guine ligado aqui pra gente, quem sabe, dar uma olhada no que ela diz. Aqui, C3, bispo D2. Bom, eu joguei B3, não é Ah. um dos melhores, mas a ideia é colocar o bispo em A3, né? Dando Uhum. cheque. Se ele bloquear com C5, minha ideia era capturar, né? Colocando mais pressão sobre o rei. Ele jogou B5, interessante. Mandou jogar cavalo E8. Eu não tinha analisado com a Engine nessa partida. E cavalo Aqui, E8, cavalo cavalo E8. 8 é um lance meio obscuro, porque não tá claro pra onde você tá indo, né? Exatamente, assim, não vi muita lógica em cavalo E8. Joguei dama F1, que parece um lance bem humano, assim, né? Tentar abrir a coluna. Ok. Não tá entre os tops da Engine, mas isso é um padrão que se repete com certa frequência, assim. A gente não acerta os lances da Engine no meio jogo, né? É fato, assim. Uhum. A gente erra muito. Mas então, dama F1. E olha só, que D por E4 tipo, única. E eu não consigo ver a razão disso, assim. Caramba. Provavelmente para não deixar eu tomar em F5, né? Abrindo aqui. Ah, Faz claro. sentido, faz Faz sentido, na sentido. verdade. Mas ele jogou rei G8, É então. tudo que faz muito sentido depois que você vê o lance, Depois né? que você vê a análise, né? Ah. E É, aqui isso no xadrez então. tem também, né? Assim, tem Tem, lances né? Tem, que né? depois que você vê o lance, você fala, putz, que coisa óbvia, né? Mas assim, Coisa se óbvia, ninguém né? te Pô, bem falar, comum. mas se ninguém te falar, você não vê aquilo de jeito nenhum. Aham. Então aqui ele me deu a oportunidade de uma F5, né? Pode ver que é um lance bem, bem forte, segundo a engine aqui. Já tem um mate forçado, então, né? Tô colocando a F7. dama lá, ele tem que colocar alguma coisa no caminho. Se ele jogar dama F6, eu tô capturando o peão, explodindo a dama dele, né? A mesma Uhum. coisa o bispo. Então ele jogou o bispo, eu capturei. Ele jogou o dama F6, que é o único aqui, né? Aí ele manda eu jogar cavalo E8 aqui. Cavalo E8, cara. Poxa, eu não imaginaria que um lance desse é mate, porque ele vai Ah, é jogar mate, dama tá dando F8, mate forçado já, é isso? tá dando mate forçado. Olha só. Eu joguei bispo B2 aqui, que fazia mais sentido, colocando minha torre em jogo mais cedo, né? Pelo menos para mim fez mais sentido. Inclusive, tá ameaçando em H8, né? Parecia um lance bem melhor, mas tudo bem. Ele jogou D4, tá certo. Dama F5 eu joguei. Parecia. Ganha também, né? Também ganha aqui. 5 pontos é para ganhar, mas então cavalo E8 que era mate, olha só. Não esperava isso. Dama F5, torre E8. Aqui, então, cavalo por E8, o simples, né? Uhum. Lance simples. Depois eu vou Torre 1 e trazer minha pronto. torre para E1 e dar mate no cara, né? Mas aí eu pensei, cara, vamos simplificar isso aqui? Eu joguei dama E6 cheque, né? Aí ele capturou. Ah, olha só então. Não, mas isso aqui tá errado. Tenho certeza que a gente já vai se arrepender disso. É, aqui não aparece a engine pra gente, mas assim, você pode falar o que a gente tá falando, porque Ah, tipo, tá. Tranquilo. Então, cavalo E6 aqui parece, segundo a engine, que tá igualado, tá? Mas eu não vi, só restringindo a torre. só restringindo a torre. Mas eu joguei cavalo por E8, tá? E aqui acontece um fato bem interessante do Atomic. No final, o peão tem o mesmo valor que uma peça, tá? No xadrez normal, o que acontece se você tem uma peça? Você vai lá, coordena com o seu rei e captura todos os peões do cara, Não né? tem como capturar sem se queimar. Aí que tá, né? No xadrez atômico não tem o que tu Ah, fazer. então você tá pior aqui. Então eu tô perdido Ah, aqui, eu não tô nem perdido. pior. Eu tô perdido aqui, eu cheguei numa posição perdida. A questão é que eu tô ameaçando torre F1 e dá mate, né? No rei do cara. Mas ele tem rei H7, que ele não viu. Ah, torre Mas rei F1 tem torre H7, F8, torre 1 tem torre 8. se torre F1, torre F8, e se a gente trocar assim, ele tem dois peões aqui na ala da dama pelo meu bispo, e o meu bispo não dá conta de segurar dois peões, sabe? Então eu Basicamente ele ficaria vai perdido avançando, aqui. avançando, avançando e. O máximo que o meu bispo pode fazer é segurar um peão, né?
E aí chega o outro peão, o que que tu faz? Se tu Mas capturar, só se chegar uma posição rei e dama contra rei e você colar, tá empatado, tá certo? empatado. Só Aham. que aqui você tá falando que não vai acontecer isso porque não tem como eliminar os outros peões. E aí vai chegar naqueles casos que. Exatamente. Vou te dizer o seguinte: se não existisse os peões da ala do rei, seria empate. Por quê? Porque eu conseguiria trocar meus dois peões por dois peões dele e o meu bispo por mais um peão. Sobraria apenas um peão e eu grudaria os reis. Aí seria empate. Mas isso é muito interessante. Isso quer dizer, por exemplo, se jogar G4 as brancas, as negras têm que ficar paradas. Porque se jogar G5, o branco consegue trocar tudo com H4. Eu vou conseguir trocar esse, mas quando eu jogar G5, ele joga H5. Mas aí quem chegar primeiro. Não porque ele consegue colocar o rei dele em G8, sabe? Eu não consigo tirar com o meu bispo. Ah, Vou te dar um e exemplo ele aqui, vai ter tá? lances a mais porque ele tem peões, é isso? Vou te dar um exemplinho. Faz assim. Aí eu chego com o rei em G8. Tá, pode ver que dá vantagem grande pro preto. E pouco importa se tá com o peão mais avançado, vai dar nada. Nesse caso, pouco importa, né? Nesse caso, que ele tem material a mais, pouco importa. Mas tem situações em que fica exatamente isso, né? Peão passado contra peão passado, Uhum. que o único conceito que importa é Zugzwang, né? Você quer ser o último a jogar. Não, desculpa. Legal. Você quer ser o último a Isso, jogar um lance e o cara tem que tirar o rei da frente, né? Mas nessa situação aqui, isso não é relevante porque o cara não vai faltar lance para ele, entendeu? Uhum. Ele sempre vai ter lance com esses peões aqui, meu bispo vai ficar sambando aqui e ele não vai segurar, né? Mas provavelmente se você tivesse. Se ele não tivesse o peão de B ou de D, você ganharia no caso com o bispo. Você Se consegue. tirasse esse peão, Não, por exemplo, se ficar. Aquela posição que você mostrou final ali, se. Se não tivesse, por exemplo, o peão de D4, ia trocar, sei lá, o de C pelo de B, você, por ter é, o bispo, talvez conseguisse zugar ele. não, seria empate mesmo. Também não tem jeito. Seria empate. Vou tentar fazer essa posição aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo É editar. porque não tem nem como perder peão, né? Fazendo lance pra tentar chegar Exatamente. na posição. Aham. E outra situação que eu quero te mostrar, então, deixa eu ver como é que eu consigo fazer isso aqui, sem editar. Eu vou voltar uns lances e ver se eu consigo, tá? Não fica à vontade. Vamos fazer assim, ó. Se quiser. Deixa eu. Como é que eu faço para fazer lance aqui? Eu não tô conseguindo. Hum, o que eu queria dizer é o seguinte: se eu tiver cinco peões e você Uhum. tiver cinco peões, né, simétricos assim, e eu tiver um bispo, se você conseguir colocar teus peões nas casas opostas à do bispo, é empate. Porque o seu Não bispo tem não o que vai eu servir pra fazer. nada. Não serve para nada. Eu não consigo sacrificar ele em nada. Ele não faz nada, sabe? Então seria a situação aqui, sabe? Nessa posição aqui, tá? Vamos dizer que trocou aqui as torres. Digamos que ele não tem o peão de D4 nessa Uhum. posição, tá? Isso, essa era a minha Seria um dúvida. empate. Seria um empate porque meu bispo não faz nada. Inclusive, pode tirar tanto do D4 quanto do A7, que continua sendo empate. Uhum. Tá, Pode não, tirar os entendi. dois peões que é empate, meu bispo não faz nada. A única coisa que ele tem que fazer é jogar H5, tirar da casa preta. Ah, porque nunca o peão vai cair, porque o rei. Você pode deixar só em qualquer casa e o cara nunca vai poder comer os peão seu. E a Aham. posição que talvez no xadrez fizesse algum sentido, você vai pensar, não, eu posso zugar, né? Tipo, bota o rei do cara em E8, o bispo em E7, rei em E6, mas ele tem rei D7. Exatamente, exatamente. Se tu pensar, mas se eu triangular meu rei com o bispo, eu consigo zugar o cara. Mas Não, não porque tem. ele gruda o rei no teu. Então não tem o que fazer mesmo. Legal. Essas implicações são muito interessantes. Interessante, né? Mas são coisas que, assim, você já tem que saber, né? Você não vai Tem que descobrir isso saber. em. Não, não vai descobrir isso na partida, assim. Você tem que saber. Se chegou nessa posição, você tá perdido de branco. Já tem que saber mesmo, sabe? Ou Ah, se eliminar seja. o peão. Oi? Mas não, agora eu tô muito curioso. Como é que você passou a rasteira no seu adversário? Então, ele não viu o RH7. Ele jogou, Ah. tipo, nessa posição aqui, ele achou que ele tinha que avançar os peões para tirar de perto do rei. Ele jogou G5, mas aí Se, torre F1 e acabou, né? se ele joga RH7, você teria. Você apostaria que você perderia a partida. Ou você Ah, teria. com Ou você, certeza. você não é uma posição que tem recurso. Aqui já não Não, tem. não tem recurso, porque o que eu tava pensando seria tipo um bispo E3 e tentar jogar um bispo F4, se ele jogasse torre F8, né? Mas ele joga G5, sabe? Isso aqui já não tem salvação mesmo, assim. Não tem Uhum. recurso, sabe? Se tivesse como continuar, eu tentaria pensar em alguma coisa, mas aqui não tem. O cara vai, no Não, mínimo, trocar a torre e vai é ganhar. interessante, porque, claro, os dois jogadores que não sabem nada, isso daqui pode acontecer qualquer coisa. Mas no xadrez é a Sim, mesma sim. coisa. Tem um final de peões com um peão a mais. Se for jogadores bons, os dois já sabem que já era, né? Normalmente. Aham. Deixa eu ver se tem o tempo dos jogadores aqui. Se eu consigo acessar essa informação. Mas não vai ser muito fácil. Mas eu acredito que aqui a gente tinha uns 10 segundos cada um.
E eu vi assim, cara, ele tem rei H7 Certo. nessa posição. Uhum. Aqui, né? Eu tomei a torre, cara, rei H7. E aí ele não viu, sim. Respirei aliviado, né? Porque nesse momento eu ganhei o match. Mas Uhum. se ele joga rei H7, fica 5-4. Ele joga de brancas, provavelmente vai ganhar a próxima, né? Tá tudo igualado. Daí, nossa, cara, que eu suspirei. Suspirei aliviado quando ele não viu o rei Ah, H7. e torre F1 ganha? Não tem o que fazer, é isso? É, não tem, né? Porque eu vou jogar torre F8 capturando a torre dele. Ele não tem E como não escapar tem da como ele, torre. não tem como, né? Ah, rei G7, eu jogo torre F7. E se Né? rei Se rei G6, torre G6, torre F6, F6 cai come, H6. se Se o peão, volta. se o peão já tivesse em H5, perderia igual, né? Porque teria torre G7, é É, isso? olha só, se o peão tivesse em H5, tá, digamos que agora é vez preta, né? É, Então sei lá, deixa eu passar bispo, um lance bispo, aqui. bispo A1, né? Eu acho que ainda perde. Ah, não, torre H6, caramba. Ah, faz sentido. O que eu tava pensando é o seguinte: torre lá e capturar esse peão. Ah, e aí Mas chega num final interessante. as pretas ganham porque tem muito peão na ala da dama, olha só. Mesmo você tendo esse. Porque materialmente. Ah, você tá ainda com uma peça. Como é É que vai uma chamar? peça por um peão, então o material tá igual. Só que, como tem diferença na quantidade de material em cada ala, isso aqui nunca é empate. O que chegar primeiro sempre ganha nesse tipo de posição. E nesse caso é o preto que chega. Mas é óbvio. Mas pra você não seria óbvio quem ganharia. Você sabe que alguém vai ganhar, mas você não sabe quem ganharia. É, certeza absoluta que alguém ganha, mas assim, né, com poucos segundos no relógio, tu não se garante, vou capturar em G5, sabe? Ah, Ainda mais precisando só de empate, aqui mas aqui você empataria, né? pode. Ah, claro, você não É, tem precisa. o Não, perpétuo com a torre não aqui, faria né? nenhum sentido embarcar Ah, não faria nenhum no. sentido tomar em G5, teria que ser bem louco. Aqui é só ficar dando cheque com a torre, né? Entendi. É, Mas então. mas no fundo foi decidido num detalhe tático, com pouco tempo. Que normalmente, Aham, então. assim, nesse ritmo costuma se decidir. Sim, você vê partidas de jogadores. Eu vi outro dia, tava vendo um match de rápida, acho que era o Nakamura com o Guiri. O Guiri dominou, brilhou, todas as casinhas eram dele. Mas aí chegou no apuro do tempo, o Nakamura fez um inferno com o cavalo dele. E não só salvou, como virou a partida. E aí você fala, pô, mas o cara deu aulinha e não ganhou. Mas assim, o que vale é essa tática no final que tem que estar muito atento. É. Tem que estar bem atento. Então aqui, pô, achei que dava certo e vacilei, né? Com 10 segundos até dá para dar um desconto, né? Mas a ideia era simplesmente capturar essa dama que é muito chata ainda, né? E não tem como segurar o torre 1, torre 8, né? Não. Então, super Muito. vacilo aqui que podia ter me custado o título. Se dama E6, viu? Mas aí é os nervos da competição. É Isso os daí nervos, é os todo. nervos. Não Foi tem. foi Isso é uma situação bem para qualquer complicada. esporte, vai ter essas situações que são as que. Os erros, né? Da pressão. Não, Aham. muito legal, cara. Assim, e tem algumas coisas que eu acho que ainda é muito legal. Seria muito bom se você falasse. Primeiro quem quer entrar nesse meio do atômico. Tem lugares para ler, tem algum site, tem algum canal de YouTube que você acha muito legal. O que o pessoal deve procurar? Então, quando eu comecei, o material era bem escasso mesmo, né? Uhum. Mas recentemente, assim, o Lichess tem muito estudo legal, sabe? Ah, no próprio LTS? No Lichess tem muito estudo legal, a maioria vai ser em inglês, né? Então o cara teria que saber ler inglês, assim, para acompanhar a maioria. Quer dizer, o cara também pode só ver a análise, né? Não precisa necessariamente ler os comentários. Perde um pouquinho, mas vai. Pelo menos consegue ver os lances, né? Uhum. Tem os jogadores antigos lá que pegavam um livro em russo para aprender, né? Por que não? Sim, As sim, variantes estão ali, né? sem dúvida. Então, tem isso, assim, o Lichess é uma fonte muito boa, assim, se você quiser aprender. No YouTube não vai ter muita coisa, mas tem, assim, também, se você procurar um pouquinho, você acha. Mas fora isso, é meio escasso ainda, sabe? A minha recomendação continua sendo, se alguém quiser evoluir, assim, seria jogar com pessoas mais fortes, sem essa neura de querer subir rating, sabe? Joga para apanhar mesmo, é a forma que você aprende. E, Isso não vale só pro atômico, mas tudo bem. né? Vale para xadrez normal, várias outras coisas também, Claro, né? claro. E analisar suas próprias partidas talvez seja a coisa mais valiosa, assim, né? Ver o que você errou e tenta melhorar. Eu acho que é de longe, assim, a melhor dica que você pode dar para alguém que quer melhorar em qualquer coisa, assim. Não, eu acho muito bacana isso porque a gente está terminando uma entrevista que é basicamente xadrez atômico, com dicas que são muito úteis para a pessoa que quer melhorar o xadrez normal dela. Então, acho que isso é É bem. válido, né? Essas comparações, essas paralelas que você pode fazer são muito interessantes. Bom, muito bom. A gente vai deixar. O Lorenzo me mandou dois links, acho que um com as regras do torneio e um com o chaveamento do Mundial, que eu acho que é muito interessante. Outra coisa, tem
por exemplo, eu acho, assim, eu não sei se eu gostaria de jogar muito atômico, porque eu sei que eu vou perder na abertura, vou ficar bravo e não sei o quê, mas eu gostaria para mim de resolver problemas. Tem tático de atômico para resolver? Tem lugares para resolver só tático, tipo Tem sim. composições ou de partidas, assim, calcula ganha 3 ou qualquer coisa assim. Porque isso, sei lá, para mim é tão divertido como qualquer problema. Ah, sim, resolver problemas também é uma ótima forma de evoluir, né? Tem um site que acho que é especificamente para isso, assim, resolver exercícios de, não sei se as outras variantes, mas atômica eu tenho certeza que tem, assim. E no próprio Lichess, sabe? Eu posso compartilhar o link contigo e Isso, deixar eu na coloco na descrição. descrição do vídeo, ótimo. Não, Aham, isso. beleza, depois eu encontro então e te mando daí. Não, perfeito. Acho que isso vai ser muito bacana. Bom, de resto, Beleza. queria agradecer o seu tempo, Lorenzo. Deixar esse espaço final para você deixar alguma mensagem, o que você queira falar. Talvez seja bacana você citar um pouquinho do seu evento que vai ter junto com o Floripa Chess Open, que é algo, enfim, atualmente é um dos maiores eventos de xadrez do Brasil, então seria. E vai ter algo de xadrez, então fica à vontade aí. Ah, imagina, eu que agradeço o convite para falar aqui. Suas entrevistas são muito boas, eu acompanho algumas delas às vezes, né? Então, quero agradecer a oportunidade de falar aqui. E então a gente vai ter um evento meio inédito ali no Floripa Open, né? Que eu vou fazer uma palestrinha assim, acho que acredito, explicando mesmo as regras do xadrez atômico, talvez mostrar alguma partida. E aí vamos fazer uma simultânea, né? Acredito que mais de uma partida, né? Porque as partidas de xadrez atômico costumam acabar rápido. Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa acabar perdendo rápido, assim, for uma partida muito ligeira, assim, a gente faz outra, né? Uhum. E, né, vai ser bacana, assim, tô curioso para ver como é que vai ser esse evento. Que já tem E, né, data? oi? Já tem data? Tem data, né? Dia 28 de janeiro, vai ser, numa sexta-feira, Uhum. que é um dia que não vai ter a rodada à tarde no Floripa Open, né? Ah, vai ser Então é no uma. meio do próprio evento, isso é legal. Porque Aham, nem todo mundo vai vai conseguir ser. chegar antes ou sair Aham. depois. Então vai ser uma tarde livre, assim, né? Quem Uhum. quiser aparecer lá, eu deixo o convite também. E quero agradecer pro pessoal que torceu por mim aí no evento. Algumas pessoas acompanharam, né? Então quero agradecer algumas dicas também que eu recebi de alguns amigos, que não é só xadrez atômico, né? Tipo, ano passado eu pequei na preparação de aberturas, como eu disse, né? Uhum. Então, por exemplo, o amigo César Umetsubo me deu umas dicas. Cara, não analisa só isso, né? Tem outros fatores no jogo para você analisar. Para de analisar só isso. Ah, que bacana. E aí, um outro amigo aqui de Balneário, Pedro, também me deu umas dicas. Cara, você tá muito preocupado com essas coisas. Pare de se preocupar, sabe? Faz o que você sabe e vai tranquilo, né? A parte emocional também é importante, queira ou não, Tendo né? de vista que eles provavelmente sabem, eu não sei exatamente qual é o nível deles, mas não são jogadores de atômico, talvez saibam só um pouquinho. E Não, te o deram Pedro nem dicas joga já. xadrez, é um amigo meu do Ah, nem. doutorado, que mora aqui na cidade. O cara nem joga xadrez, mas Mas era assunto das nossas conversas, assim, e né? foi uma dica que te ajudou nos momentos. Sim, com certeza, com certeza. Então, quero agradecer eles também. Então, E, né, fiquei muito feliz, assim, de conseguir o título, né? Apesar de ser uma variante, claro, muito menos jogada que o xadrez, né? Mas é uma variante que eu jogo há bastante tempo, sempre gostei muito, né? E atingir esse título foi muito feliz, assim, para mim. não, acho que você está de parabéns e tem todo o direito e razão para comemorar e ficar feliz. Obrigado. Depois você pode mandar o link, a gente deixa da descrição também do vídeo Sim, sobre o. Bom, o Floripa Chess Open tem em vários lugares, mas talvez específico do seu evento, acho que é bem legal tranquilo. para Não, com certeza. ter o pessoal que tem interesse tentar se programar para participar, porque realmente vale. Acho que é uma experiência bem legal. Bom, valeu, Lorezão. Obrigado, pessoal, que assistiu. Tenho certeza que vocês se divertiram tanto quanto eu. Eu um pouquinho mais, porque eu tive o direito de aprender, sugerir minhas coisas e saber porque eu estava errado. Vocês vão ter que ficar na sua cabeça, mas quem sabe se vocês se programar, vocês perguntam para ele lá em Floripa mesmo. Valeu, tchau, tchau. Agradeço muito. Valeu, Felipe.